faria sem nenhum problema, se não fosse isso. A gente vai marcar um dia uma reunião no Google Meet, não é programa não, só uma reunião. Aí a gente fala bastante. Tá precisando de uma reunião no Google Meet. Ah, tá uma boa. Inclusive a gente bota a Ingrid, bota o Fidel, todo mundo pra gente se conhecer melhor, conversar, né? Todo mundo tá calado, né? É. Já começou, já tá no ar? Já ligou o contador. Então tá no YouTube já também, né? No Face. Vou pegar aqui no Face que eu vou botar aqui. Vou botar aqui no YouTube. Muito boa tarde, você, querido telespectador, querido ouvinte aí do nosso programa Bola no Rádio, edição número 46. Hoje é dia 9 de julho, começando aí mais uma semana aí. Estou vendo aqui os nossos comentaristas ali, o Elton Silva, o Diego Pereira, Ézio Rodrigues, o pessoal aqui, os comentaristas aí da bancada no nosso programa Bola no Rádio. A gente vai falar hoje aí do Copa Nordeste, aí, que está voltando aí, dia 21. Vamos falar também de outras informações, como o Guarani de Sobral, que vai usar aí jogadores do Ceará e do Fortaleza, vai utilizar aí esses jogadores. Vamos também falar aqui sobre o Rafael Caetano, que pode aí encerrar o contrato lá no Borussia Mönchengladbach e vir para o Ceará, e também sobre o Cartola, você que gosta de Cartola, de jogar Cartola Fut FC, vamos falar um pouquinho de Cartola, e se der tempo tem outras informações aí que o Elton Silva vai trazer, e também vamos falar também do jogo de ontem, né? Vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, final da Taça Rio, isso no final do programa, caso a gente consiga falar. Vamos aqui começar com essa informação aí, essa primeira informação sobre o campeonato
do Nordeste. O Campeonato do Nordeste que vai, depois do mistério aí, Salvador foi escolhida como a sede aí dos jogos finais aí do Campeonato do Nordeste desse ano de 2021. E esse jogo aí, esse campeonato vai começar na cidade de Salvador a partir do dia 21/7, com liberação aí dos jogos, né? São 16 jogos restantes, será a última rodada da primeira fase e jogos da oitava de final, as quartas e a semifinal em jogo único, e a decisão realizada em 2 partidas, a final 4 de agosto, o Fortaleza lidera o grupo A com 14 pontos, o Ceará está em quarto no grupo B com 11 pontos. E o estádio que vai receber o jogo são do Barradão, Pituaçu, Joia da Princesa e a Fonte Nova. Lembrando que a Fonte Nova é um hospital de campanha para o Covid-19. Dá uma boa tarde aí para Salvador. Essa decisão aí que pegou todo mundo aí já de surpresa, ou já era esperada essa decisão de Salvador ser a sede dos jogos finais da Copa Nordeste, enquanto eu ajeito aqui minha câmera, que não está pegando meu rosto. Boa tarde, Wellington Silva. Boa tarde a todos da bancada, a todos os ouvintes. Em relação à Copa do Nordeste, realmente já era esperado Salvador, porque que no momento tem um preparo melhor na questão de estrutura, né? Apesar da Fonte Nova estar com um hospital de campanha, tem um Barradão, que é um ótimo estádio, tem o Pituaçu também, que é do governo, tem um campo bom, tem o Joia da Princesa em Feira de Santana, que é 1 hora de Salvador também, um campo bom, estrutura boa, né? E o que a gente espera que termine logo, como você falou, as quartas de final e semifinal é um jogo único e a final são 2 jogos, né? Agora tem que ver se não bate com os outros campeonatos. Por exemplo, o campeonato cearense, né? Se não vai bater essas datas, a gente tem que dar uma analisada nisso aí também, né? Fortaleza já está classificado, né? E o Ceará ainda precisa ganhar e de uma combinação de resultados. Thaísio Rodrigues, a questão aí dessa sede aí em Salvador vai ser jogo rápido, né? Porque o campeonato do Nordeste, dia 21 começa, dia 4 de agosto acaba, e dia 9 já tem início da Série A. Vai ser apertado aí as datas. Ainda tem o Campeonato Cearense, que vai ficar no meio dessas 2 competições, né? Como é que vai ser os clubes lidarem com essa quantidade de jogos em cima um do outro? Boa tarde, Ezio Rodrigues. Boa tarde, Carlos Amanda. Boa tarde, ouvintes que estão curtindo aí o nosso programa Bola no Rádio, né? Eu quero aproveitar, né, antes de estar tecendo um comentário a respeito disso, né? Você que está assistindo aí o programa, né? Ou agora, ou mais tarde vai assistir, ou até mesmo amanhã. Você aproveita, cara, e dê o seu like aí a respeito do nosso programa. Faça seu comentário, se você tem uma pergunta para a gente a respeito das pautas de hoje, né? Deixa seu like e ajude a gente. E lembrando que mais tarde o programa vai estar aí, né, um especial, uma entrevista do presidente do Ferroviário, né? Você que gosta do futebol cearense e também tem um torcedor do Ferroviário, se acompanhar, né, aí mais tarde, acompanhando o nosso Bola no Rádio, que vai ser muito interessante. A respeito das datas, Carlos Emanuel, você sabe muito bem a minha opinião a respeito do campeonato cearense com relação às datas. Tem que ser corrido mesmo. O campeonato do Nordeste, né? Ele tem uma gama de jogos maior do que o campeonato cearense para ser feito, né? Tem a última rodada, tem no caso aí, né, os mata-mata, então vai precisar de mais tempo. E do jeito que querem fazer, botando em uma sede única, então os clubes vão ter que estar lá antes e estarem, né, hospedado em hotéis, ter um local para treinar, tem tudo isso, né? Então, eu acredito que o campeonato estadual tem que ser mais enxugado, mais próximo possível de tentar resolver logo. Porque, para mim, o Campeonato Nordeste é o campeonato que tem que ter as datas, porque tem premiação e tem vaga, né,
em disputa. Diego Pereira, aí os campeonatos vão, a maioria começar agora no dia 21 de julho, né? O Campeonato Cearense vai ser um que já inicia depois do Campeonato Catarinense, do Campeonato Carioca, mas que vem aí nessa maratona aí, junto com o Campeonato Nordeste. Essa competição foi a melhor escolha, ser em Salvador, as equipes jogarem 16 jogos num tempo curto, num espaço de tempo muito curto. Será que não vai prejudicar a recuperação dos atletas, aumentar o número de contusões? Você que é da área da preparação física, como é que você está vendo essa situação aí da Copa Nordeste? Tudo de uma vez, voltando tudo num espaço limitado aí. Como é que você vê? Boa tarde, Diego Pereira. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde aos ouvintes. Prazer estar aqui novamente. Teria que ser feita uma coisa que fosse ideal para todo mundo, né? Eu não sei como é que está a situação de todos os clubes, né? A gente não sabe quando eles voltaram a treinar. A gente sabe que Ceará e Fortaleza já voltaram há algum tempo, mas não sabemos a situação dos outros clubes nos outros estados, né? Teria que ser feita uma coisa que fosse boa para todos. E a gente não tem uma data ainda para o retorno do Campeonato Cearense, né? Mas o Nordestão, sim. Acredito que a principal competição de Ceará e Fortaleza seja mesmo ter alguma possibilidade de ganhar um título forte, né? Um título relevante, porque o Campeonato Cearense já não é mais para eles. É a Copa do Nordeste. Então, eu vejo que já voltaram a treinar há algum tempo, né? Eu estava vendo uma matéria hoje sobre o Ceará, né? E tem aquele jogador que eles trouxeram, né? Que veio o Martão, né? O cara só jogou 15 minutos, mas como teve essa parada aí, ele conseguiu treinar mais, teve a troca de técnico, que eu acho que deu uma força para ele. Pois cada caso é um caso. Agora sim, eu vejo o futebol do Rio voltando com aquela coisa que aconteceu, né? Voltar no Maracanã com o hospital de campanha e vai acontecer a mesma coisa aí na Copa do Nordeste, né? Eu vejo isso aí como um aspecto negativo, né? Agora, a volta do futebol, acho que ela vai acontecer mesmo aos poucos. Você vê que em muitos estados, alguns setores da economia já voltaram. E o futebol também tem essa faceta, né? Que ele também é um gerador de empregos, movimenta o mercado e tem várias profissões dentro dele. E aos poucos ele vai voltar e já está voltando. A minha crítica lá atrás era essa, né? Era o futebol voltar e todo mundo tá parado, né? Mas aos poucos a economia voltando, eu acho que o futebol também se encaixa nisso. Agora, vamos ver aí, né? Tem esse desgaste aí dos atletas da Copa do Nordeste, é inegável mesmo, né? E pode gerar muitas contusões mesmo, como você me perguntou, desde que não for os jogadores realmente não estejam preparados para aquilo. Você vê que o Campeonato Português voltou, mas em média ali, Sporting, Benfica, os outros clubes só jogam de 4 a 5 dias, né? Intervalo entre um jogo e outro. Já outros campeonatos é 3 dias apenas. Vamos ver aí como é que vai ser isso. É verdade aí, Carlos, Diego. E o Wellington Silva, a questão você que é de Salvador, como é que você está vendo a preparação aí de Bahia e de Vitória? Como é que está a preparação desses dois times para a volta da Copa do Nordeste? E um raio-x dos outros clubes do Nordeste, se você tem alguma informação, como é que está a preparação dos outros clubes do Nordeste e quem você vê como favorito aí para ganhar o título, tanto tecnicamente como a preparação está melhor no momento, né? Já que Ceará e Fortaleza já voltaram, você tem alguma informação como é que está nos outros estados? não, eu tenho mais em relação à Bahia mesmo, né? É só mandar um alô aqui, o Cláudio Alves, né? Parabéns à condução do Bola no Rádio. Um alô aí pro Cláudio Alves. Lá em relação aos times de Salvador, voltaram tem umas 2 semanas, mais ou menos. Bahia bem mais organizado, com espinha dorsal melhor do que a do Vitória, né? O Vitória vinha com o Geninho muito bem e por questões financeiras teve que demiti-lo, né? Foi ele que salvou o time do rebaixamento ano passado.
E esse ano o Vitória está meio capengando financeiramente, ainda mais com essa pandemia aí, né? Tá com poucas condições. Só passar a notícia aqui também da importância da Copa do Nordeste para os clubes, tanto, né, daqui do Ceará, da Bahia, de Recife, todos, que ainda tem chance, é pela questão de valores, né? Só um dado aqui, o Ceará já recebeu para participar 2.200.000. Fortaleza recebeu 1.700.000. Então, para essa reta final, os que se classificarem para as quartas de final, ganha mais 300.000. Se classificar para a semifinal, 375.000. O vice-campeão ganha 500.000 e o campeão ganha 1.675.000. Ou seja, são 2 semanas que os clubes têm para participar desse torneio, tendo chance de ganhar valores que vai ajudar muito para o decorrer do ano, né? Então, Fortaleza já pensa em viajar dia 20, para ficar lá concentrado, já está classificado. Fortaleza, o Ceará também já está pensando nisso. Acho que, comparando a Copa do Nordeste com o Cearense nesse momento, tinha que dar prioridade mais à Copa do Nordeste mesmo. Ézio Rodrigues, você aí como amante do futebol, torcedor do Ceará, você vê que a volta do Campeonato Nordeste tem essa importância pelos valores que os clubes ainda vão receber ou pela questão histórica da Copa do Nordeste? Ou deveria, não dá mais para encerrar, né? Porque já tem os contratos aí a cumprir, mas como é que você vê essa volta aí da Copa do Nordeste? A volta do Campeonato Nordeste é puramente por questão financeira, questão histórica. Isso aí é só o tempo para mim, né? Porque é um campeonato que, nesse formato, nessa administração, é nova, né? Não se compara aos campeonatos do Nordeste passados, né? Que a gente já acompanhou, do Bahia, do Sport, de outras equipes aí conseguiram seus títulos, né? O Ceará e o Fortaleza vêm a marcar o seu território agora mais recente. Então, vamos mesmo pela questão financeira, porque nós estamos aí enfrentando uma crise muito grande por causa do coronavírus, e eu acho que todo dinheiro é bem-vindo. E nós sabemos que em cada estado, o campeonato estadual é um campeonato deficitário, um campeonato que não dá lucro, e a Copa do Nordeste é um alento para esses clubes, né, antes do Campeonato Brasileiro. E também ajuda até mesmo a preparar para esses campeonatos. Eu acho que é mais por volta disso que eu vejo que os clubes hoje estejam pensando, né? Tentar botar as contas em dia, e se você aliar isso, conseguindo um título de campeonato e o dinheiro entrando em caixa, como podemos dizer, é a perfeição nesse momento que nós vivemos. Né? Diego, em outras competições do Nordeste, em outras edições da Copa Nordeste, como por exemplo 2013, a gente viu um clube não considerado grande vencer, tipo o Campinense, com Oliveira Canidé, né, venceu o Asa na final. Você acredita que poderia ter uma reedição de uma zebra dessa na competição de hoje em dia, ou você acha que os times favoritos são Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz? Ou vai ter alguma zebra, algum time que você acha que dá para se destacar ali entre os médios do Nordeste? Eu acho que desse formato novo aí nivela mais as coisas. No outro formato era 2 jogos, é mais difícil. Né? Agora é só um, sem público, campo neutro, que os clubes não estão habituados a jogar, né? A não ser os clubes baianos, mas os clubes de outros estados não jogam ali com frequência. Eu acho que nivela mais. E eu acho que outros clubes que não teriam chances, terão dessa vez. Se fala nisso até na Liga dos Campeões também, né? Que de repente pode ter alguém... Deu Diego Pereira. Pronto, Diego. Pois é, pessoal, em relação a voltas dos campeonatos estaduais, vocês viram aí que o Guarani de Sobral, como outras equipes do futebol cearense, como o Barbalha, por exemplo, não está podendo formar aquela equipe que disputou o Campeonato Cearense. Muitos dispensaram jogadores, muitos deles
encerraram o contrato por causa da pandemia, não podiam pagar. Foi o caso do Guarani de Sobral, que agora está formando um time aí com a base de Ceará e Fortaleza. São 19 atletas dos dois rivais, comandados por Jorge Vera. Os jogadores ficaram do restante do campeonato cearense, vão ficar para o restante do campeonato cearense. Do Vozão, Matheus Cabral, goleiro. Alan, zagueiro. Jadson, volante. Lucas Bessa, volante. Rafael Cavalheira, meia. Igor Reis, atacante. E do Leão do Pici, nós temos aí o goleiro Kennedy, Marcos Moraes, zagueiro, Patrick Nunes, zagueiro, Vitor Emerson, lateral esquerdo, o Jorge, lateral esquerdo, Riquelme, lateral esquerdo. Temos aí também o Souza, meia. Temos o Samuel, atacante, Léo, atacante, e o Wesley, atacante. O Ceará cederá também um centro de treinamentos, mais uma massoterapeuta, preparador físico e o preparador de goleiros. O Cacique do Vale hoje tem 10 pontos em quarto lugar, com vaga garantida na Série D e na Copa do Brasil 2021. O Wellington Silva, você já foi atleta de futebol, já disputou em algumas competições aí de bairro, de subúrbio, né? Disputou em futsal, né? Jogou muito futsal. Essa questão aí de Guarani de Sobral, vim agora com jogadores rivais, né? Ceará e Fortaleza, jogadores querendo mostrar seu potencial, comandados pelo Jorge Vera, e está quase classificado. O Guarani de Sobral está bem pertinho ali. É uma boa essa questão que o Guarani de Sobral está tendo essa oportunidade de ter esses jogadores aí para revelar até para Ceará e Fortaleza. Sim, claro. A oportunidade única tanto para o Guarani como para os atletas, né? Que não estão com visibilidade no time de base, né? Eles são da equipe de transição para o profissional, então com certeza eles seriam reserva do reserva ali, tanto em Ceará como em Fortaleza, né? E essa é uma chance para eles mostrarem o trabalho deles. São 2 jogos para ainda classificar, né? E como são jogadores de Ceará e Fortaleza, com certeza eles têm qualidade, né? Agora, o difícil vai ser enfrentar o time profissional que eles jogam, né? Que é tanto Ceará como Fortaleza. Mas acredito que pelo esforço, pela visibilidade, eles com certeza vão querer mostrar algum trabalho. Ézio Rodrigues, a questão da rivalidade dentro de campo. É Ceará e Fortaleza. Esses jogadores com certeza já disputaram o campeonato aí da base, do campeonato cearense, já se conhece alguns, e vão disputar posição na titularidade. Por exemplo, aí nós temos o goleiro Matheus Cabral do Ceará e temos o goleiro Kennedy do Fortaleza. São dois jovens talentos que estão disputando em vaga. O Jorge Vera é mais pelo lado do Fortaleza, né? Mas o treino vai ser no Ceará. Como é que vai ser essa disputa, essa rivalidade desses jogadores aí por posição e por mostrar seu potencial aí para os olheiros, até para futuros jogos no time profissional e negociações, né? Carlos Emanuel, se eu for falar a respeito disso, eu acho que no futebol não deve-se ter favorecimento. E sim, quem tiver melhor é que esteja jogando. Eu sou muito desse ponto de vista. E eu acredito que o Jorge Veras também tem esse ponto de vista, porque só porque ele trabalhou no Fortaleza não quer dizer que, por exemplo, as peças do Ceará não sejam boas. Só porque eles estão treinando no CT Luiz Campos, que é do Ceará, né, cidade de Vozão, não quer dizer que os jogadores do Fortaleza não tem que ser chutados para o banco. Eu acredito que o Jorge Veras é uma pessoa experiente, que sabe lidar com jovens, né, e que ele vai ali escolher quem tiver melhor para jogar. Porque eles são rivais, cada um no seu time, mas nesse momento eles estão defendendo as cores do Guarani de Sobral. Então, aí tem outra atitude, até mesmo deles próprios. Eles desejam ter a sua carreira internacional, a sua carreira, né, sendo deslanchada, sendo vista aí por Ceará e Fortaleza, para quem está na frente, possam fazer parte do elenco. Então, eles têm que passar a ser mais profissional. O futebol hoje não tem espaço para esse tipo de causa, esse tipo de colocação.
tem que ser profissional independente do clube que você passa. Porque ali você está recebendo seu dinheiro, então você tem que ter compromisso em fazer pelo melhor do clube que você está jogando. E, Diego, em questão da preparação física, são jogadores jovens, são jogadores que ainda não desenvolveram todo o seu potencial físico. Como é a preparação do jovem dessa idade, jogador de 18 a 21 anos, em relação aos clubes profissionais? Eles vão sentir, dá para você ter uma análise em relação a essa questão, eles vão sentir essa questão enfrentando os clubes profissionais, jogadores profissionais? Eu não posso te afirmar isso porque eu não tenho acesso aos treinamentos, né? A gente não sabe como eles vêm se preparando. A gente vem de um recesso, né? A quarentena, muito tempo sem jogar. A gente não sabe se eles ficaram treinando em casa, fazendo exercícios. Agora sim, eu queria pontuar sobre esse retorno. Eu acho ele uma aberração, sabe? Da forma como vai ser pro Guarani aí. Porque qual o sentido de Ceará e Fortaleza emprestar? Eles são interessados nisso, né? Porque eles estão no mesmo campeonato. Emprestar jogadores para o Guarani jogar uma competição contra eles. Agora já pensou se isso dá certo, se isso engrena mesmo e o Guarani chega na semifinal, né? E joga contra Ceará ou Fortaleza, né? Como é que vai ser a cabeça desses caras, né? Dos jogadores. Agora eu entendo que para os jogadores é uma boa, né? Ter uma experiência, poder jogar, né? Se enfrentar o Ceará e Fortaleza vai ser um jogo de alto nível mesmo, né? São dois clubes que estão na Série A com Alex Paratal. Agora, eticamente, eu acho uma coisa aberrante mesmo, porque não faz sentido assim para mim. E mais do que nunca, o campeonato já é manchado, né? Da forma como é conduzido, da forma como é administrado. É uma coisa feita mesmo para chegar ali na final, Ceará e Fortaleza. Só vai ter lucro, só vai valer a pena o campeonato se der Ceará e Fortaleza na final. Parece que se batalha para isso, né? De várias formas. E o Wellington Silva, vamos lá aqui para esse assunto. O Rafael Caetano, jogador de 35 anos, quer encerrar o contrato aí com o Borussia Mönchengladbach, encerrou na verdade, né? Está de férias e pretende jogar no Ceará Sporting Clube. Em conversa nas redes sociais, o Robson de Castro mostrou uma conversa que ele teve com o Rafinha e ele disse que quer vir, mas tem medo de não mais poder voltar para a Europa, caso não seja contratado pelo Vozão, e prejudicar as aulas dos seus filhos. O dirigente alvinegro pontuou, abre aspas, ele já sabe do nosso interesse, a bola está com ele, fecha aspas. Então está essa situação agora, esse bate-bola entre Rafael Caetano, de um lado, dizendo que quer vir, mas que está em dúvida a questão de só vir para realmente, se for para ficar, não para negociar. Para ele teria que negociar já lá da Alemanha, já fechar o contrato já. E o Robson de Castro disse que depende dele. O Ceará quer, mas depende do jogador Rafael Caetano. Pela idade dele, 35 anos, é um jogador rodado, filho do lateral Caetano, que foi jogador do Fortaleza, lateral direito, que inclusive eu vi jogar no PV muitas vezes, irmão do Rony, né? Um torce Fortaleza, que é o Rony, e o outro torce Ceará, que é o Rafael. O Rony já encerrou a sua carreira pelo Fortaleza, inclusive fez aquele gol do acesso da Série C, né? E o Rafael quer jogar no Ceará. Ele tem vaga hoje no Ceará, Wellington Silva? Tem um jogador experiente, né, que passou muitas temporadas, 7 temporadas no futebol alemão, vitorioso, joga bem. Eu vi alguns lances dele, não conhecia, confesso, mas procurei ver alguns lances dele. Muito inteligente, né, o meia de aproximação. E tem essa questão aí que ele diz realmente que se ele viesse, ele não podia voltar pela questão do colégio das filhas. Ele disse também que a questão financeira já não é mais problema para ele, né? Que ele tem interesse de encerrar a carreira no Ceará. E questão de contrato, às vezes jogador, nos últimos contratos, que é 2, 3 anos, ele disse que se fizer de 8 meses para ele, está valendo também.
Então ele está fazendo todo o esforço possível para voltar mesmo para o Ceará, né? Eu acredito que essa negociação dê certo. É o Ezio Rodrigues aí que deve estar torcendo aí pela essa vinda do Rafael Caetano. Não sei se ele é fã do Rafael, mas dentro do Ceará, Ezio Rodrigues, qual posição dentro de campo se encaixaria melhor aí o Rafael Caetano? Em que lugar ele ficaria nesse esquema aí do Guto Ferreira? Bem, se eu for colocar, Carlos Manuel, o esquema que o Ceará tem jogado ultimamente, ele funcionaria como se fosse um ponta ali cortando para dentro, como o Leandro Carvalho faz, né? Ou num time de um esquema de 4-4-2 seria mais aberto, né? Eu acho que ele no lado ele consegue ter uma atuação centralizada, é um experiente, é um cara que sabe fazer aquela tabela. Vejo muito jogos dele pelo Mönchengladbach, apesar que nesses últimos não pude acompanhar devido a ele ter sofrido uma contusão. Mas ele é um jogador que interessante para o Ceará ter, né? Porque você ter um jogador dessa qualidade para fazer uma aproximação com centroavante, vai ser mais ou menos parecido com o Ceará teve com o Magno Alves quando o Magno Alves jogava no Ceará. Naquela passagem que ele teve naquela época que ele estava na Copa, na época que foi campeão do Nordeste, né? Que ele funcionava como segundo atacante e o Bill ficava lá para fazer ou a parede ou receber a bola para fazer o gol. Eu acho que ali é mais ou menos a posição que eu acredito que o Rafael se encaixaria muito bem, que é o que basicamente ele faz lá no time alemão. E essa questão, Diego, do jogador que vem da Europa para jogar no futebol brasileiro, porque tem uma adaptação, né? O jogador, ele tem um estilo de jogo aqui no Brasil, ele passa anos na Europa. A gente vê o Daniel Alves, que voltou agora, demorou um pouquinho de tempo para se adaptar ao São Paulo, diferente dos jogadores do Flamengo, que rapidamente se adaptaram ao esquema do Jorge Jesus, né? Então o Rafael vem lá do Borussia Mönchengladbach para um novo estilo de jogo, né? Como é que ele vai se adaptar a essa situação aí? Dá para ele se adaptar rapidamente ou vai demorar algum tempo, na sua opinião, Diego? Isso varia de acordo com cada jogador. Tem jogadores que chegam e já se encaixam logo, já entra como titular e já se ajusta ao time, se encaixa ali bem. Tem outros que vão demorar um tempo a mais para fazer isso. Eu acho que o time que ele vai jogar também tem a ver com isso, né? Times bons ali, já organizados, bem estruturados, eu acho que facilitam para que o jogador venha e se encaixe, dê certo. Times bagunçados, né, que estão em formação ali, que estão em estruturação, podem prejudicar esse retorno. Mas acredito que o Rafael possa vir para o Ceará para somar, para agregar mesmo. Eu acho que é um negócio de ocasião mesmo, acabou acontecendo. Ele está querendo voltar, retornar, ele tem o desejo de jogar no Ceará e diz que a parte financeira não é um empecilho. Então eu vejo que é possível, né? Ele está dizendo com isso que o Ceará pode oferecer um valor acessível. Oi. Se reforçar bem, trazer um cara de fora, né, que tem experiência, que tem qualidade, para agregar esse elenco alvinegro. Isso aí. Também tá vendo que o Campeonato Brasileiro está voltando aí, vai voltar no dia 9 de agosto, tem a Série B no dia 8 de agosto, e a Série C também vai voltar juntamente com todas essas competições aí, né? Fala, Ezio, queria falar alguma coisa? Só ressaltar com relação ao que foi debatido a respeito do Rafael, sinceramente vou fazer aqui para mim, minha opinião, né, sincera.
o que é que será que hoje o presidente Robson de Castro acha que falta para o Rafael vir jogar no Ceará? É questão financeira? É questão de vontade do jogador abraçar o Ceará? Porque eu acho que não é isso, não. Porque financeiro, o cara disse que já está bem. Questão do, como é que se diz, da vontade, é só o que ele tem. Então, fica mesmo esse ponto de interrogação. Será que é por conta do Guto do Guto? Ainda ele vai consultar o Guto para saber se seria uma boa ter ele no time? O elenco, o que é que o elenco acha do Rafael Vim? Porque eu não acho que não tem muita coisa que esteja impedindo, não, porque a própria torcida está nas redes sociais aí em cima pedindo que ele venha jogar no Ceará. Então é só uma colocação aqui que eu estou colocando a respeito disso. O Robson de Castro tem que responder, né, para o torcedor. É isso aí, Ézio. E não sei se vocês jogaram Cartola, são fã daquele Cartola, aquele joguinho que a galera faz lá naquele aplicativo, né, da Globo, e já começou aí a galera já colocar os preços dos jogadores. Vou passar aqui alguns preços de jogadores, segundo as cartoletas, né, que são colocadas, para vocês comentarem um pouco sobre isso. No caso, por exemplo, o jogador Cássio do Corinthians está valendo aí 12, vamos dizer que é cartoleta, né, 12 moedas no mundo do Cartola, né. Felipe Alves do Fortaleza 7, o Bruno Alves do São Paulo 12, Lucas Fonseca do Bahia 6, aí tem um lateral aí, Danilo Barcelo do Botafogo 6, Vitor Ferraz do Grêmio 9, Jonathan Gomes do Sport 7 e William Arão do Flamengo 10. Perguntar aqui, começando com o Elton Silva. Elton Silva, você acompanha essa brincadeira do Cartola? Já fez alguma vez naqueles grupos de amigos? Como é que você vê essa questão, essa disputa à parte do futebol, que já virou algo profissional, né? Cartola hoje é algo que rende dinheiro tanto para quem joga como para quem coloca esse jogo em evidência. Você tem acompanhado nos últimos anos essa parte do Cartola? Como é que está a sua participação em relação a isso? E esses números aí dos jogadores que estão mais valorizados, né? O Ilharão, temos aí o próprio jogador Cássio, e tem os jogadores do Flamengo, com certeza vão estar à frente nessa disputa, né? Sim, eu participo todos os anos, né? Tem o Cartola de graça, né? Que você pode participar só para brincar. E tem o Pro, né? Que você paga, acho que é 49 por mês, ou é 39. E aí você tem direito a formar os seus times, e no final da rodada pode ganhar prêmios, né? Eu participo todo ano, tem rodada que faz pontuação boa, tem outras que não. E quanto aos jogadores aí, saiu poucos, né? O Cássio e o Felipe Alves são dois grandes goleiros, por isso que estão nesse valor. Mas quando sair o restante de Palmeiras, Flamengo, é tudo jogador caro, né? O segredo é procurar jogadores bons e baratos, e ir fazendo uma quantia boa, depois você pega jogadores caros, né? Mandar um abraço aí para o Paulo César Caran, grande jornalista que está nos acompanhando. E, Ézio Rodrigues, aí, você costuma ficar aí no seu grupo de WhatsApp jogando com a galera? Alguns jogos que eu percebi que você sempre está participando, sempre está brincando. Você costuma participar de grupos do Cartola? Você consegue acertar aí na escalação dos melhores jogadores, ou sempre está lá na lanterna do seu grupo? Cara, assim, se eu for falar agora do grupo que eu participei, né, do Cartola, a pontuação máxima que eu já cheguei a fazer, assim, na sorte, foi 120 pontos, quando eu dei uma sorte de ter botado o trio do Flamengo, e o trio do Flamengo praticamente passou o carro em cima do Goiás, né? E o engraçado é que eu, na época, botei o goleiro do Goiás na inocência, né? Quando eu fui ver que o jogo era Flamengo e Goiás, eu digo, puta merda, agora o Flamengo vai passar o carro, e eu não sabia que o Flamengo ia passar o carro daquele jeito. Puta merda, meu Cartola tá acabado. Vai ser assim,
o goleiro vai equilibrar o que o ataque fez, né? Aí quando eu fui ver lá, o goleiro do Goiás estava até positivo, fiquei até besta, né? Isso, mas eu geralmente fico ali no meio de tabela, é porque eu voltei há pouco tempo a brincar de cartola. No começo do cartola já era diferente, né? Eu acertei até mais. Eu acho até que quem participa mais tempo, que é o Wellington, né? Wellington, você se lembra da época do Figueirense, mano? Quando tinha o Cícero, o Soares, né? Eu acho que o Felipe Luiz também era dessa época. Não, me corrige depois se eu estiver errado, ou alguém, né, que esteja acompanhando o programa. Cara, era altas notas, né? A negada que apostou nesses dois aí, principalmente do Soares e do Cícero, mano, fizeram a Na festa, época né? do Neymar também, né? O Neymar mitava direto, Neymar. Pois é, o Cartola, o engraçado é por causa dos momentos que eles trazem, né? Sempre ou de uma coisa que a gente sabe que pode acontecer, como foi no caso do Neymar, como também de surpresa, né? Quem será a surpresa desse ano do Cartola, hein? Principalmente os times pequenos, né? Diego, você costuma participar dessas brincadeiras ou você é um cara mais sério, que gosta só de assistir os jogos mesmo, não gosta de se arriscar nessas brincadeiras? Não, eu ouço falar, meus amigos jogam também, alguns colegas de faculdade, mas eu nunca fui atrás de escalar um time, de jogar, não. É só comentário sobre o Rafinha, sobre o Rafael, no caso, né? O que tá travando um pouco a negociação aí é porque os filhos dele estudam lá, são pequenos, né? E ele não quer se arriscar a vir para cá e perder a oportunidade de retornar para lá, deixar de... Né? O Wesley falou que ele aceitaria um contrato, né? Alguém de vocês falou que de 8 meses, né? Talvez ele pudesse assinar esse contrato e vir sem a família, né? Passar um tempo e depois, se der continuidade o trabalho dele no Ceará, ele trazer a família para cá, né? É a alternativa, né? É claro que ficar longe da família é sempre difícil, complicado, né? Mas no caso, jogador de futebol é isso mesmo, né? Sempre trocando de endereço, de cidade, em muitos momentos, é da profissão mesmo. É isso aí, já vamos falar agora, dar um tempo aí para a gente falar aqui um pouquinho do Flamengo, né? Ontem foi derrotado pelo Fluminense nas penalidades, na Taça Rio, um jogo muito disputado. Eu vou passar aqui para todos os comentaristas da mesa falar sobre esse jogo do Flamengo, mas eu queria começar eu mesmo comentando, né? Eu tive comentando em off aí, mas eu vou comentar aqui para todo mundo. A galera do Flamengo tá chorando, triste. Hoje muitos amanheceram abatidos porque achavam que o Flamengo era superior e nunca perderia, né? Então, mas chegou o dia, né? Não perdeu o jogo. A verdade é que houve uma soberba, né? Começou com a transmissão esportiva, a questão da transmissão esportiva, a briga de liminares, o Flamengo não tendo o direito de transmitir, querendo transmitir na marra o jogo. Se não fosse a justiça, no final, dar o ganho de causa para o Fluminense, parabenizar a Flu TV com 3.500.000 pessoas assistindo simultâneo, claro, a maioria é torcedor do Flamengo, né? Também tem que deixar claro isso. E ganhou de 300 mil, foi para 800 mil seguidores só no jogo, né? Mostrando que o stream está forte demais, o stream, realmente a transmissão via internet está ganhando muito, essa briga judicial vai dar uma parada depois do Campeonato Carioca, né? Porque o Campeonato Brasileiro, a maioria dos jogos já está vendido, tem o direito adquirido, né? Mas em relação à partida, o Fluminense ontem, para mim, na minha opinião, fez um ferrolho ali, conseguiu anular o Flamengo, conseguiu impedir as jogadas principais do Flamengo. O Flamengo não foi o Flamengo de sempre, claro, mas porque o Fluminense também conseguiu fazer aquele estilo de jogo que o Parreira já fez, que o Tite já fez, que o Dimas Filgueira já fez, e conseguiu dar tudo. Claro, o melhor time é o Flamengo, mas ontem o Fluminense deu uma aula aí de como se defender, como se fechar e partir no contra-ataque. É isso que acontece muito aqui nos times que têm menor potencial ofensivo, né? Fazem muito isso
e o Fluminense fez ontem, né? Começar dessa vez aqui pelo Wellington Silva. Wellington Silva, você assistiu o jogo ontem, a gente estava comentando na hora do jogo, no intervalo aqui pelo WhatsApp, e todo mundo aí achando estranho que o Flamengo não estava sendo aquele mesmo Flamengo de outros momentos. Mas alguns já falam que o Flamengo, em outros jogos anterior ao Fluminense, já vinha caindo de produção. O que está acontecendo com o Flamengo? O Fluminense ontem fez alguma coisa realmente interessante? O Fluminense conseguiu realmente fazer um bom jogo ontem? Eu não assisti todo, eu assisti partes. Tinha hora que eu colocava, tinha hora que não, estava fazendo outras coisas aqui. Mas tem que enaltecer o trabalho do Fluminense, como você falou. Criou aquele ferrolho, né, de jogar no contra-ataque, jogar contra o time dificílimo, que é o Flamengo. A estratégia foi boa, conseguiu o gol, mas não conseguiu segurar. Eu ainda coloco a minha mesma visão que eu coloquei nos bastidores, que o Flamengo é melhor sim do que o Fluminense muito, e que fez esse jogo com um pouco de soberba, e que quis deixar para que tivesse mais 2 jogos, porque com certeza ele vai garantir mais faturamento, mais dinheiro com a sua transmissão, e vai se preparar melhor para o Campeonato Brasileiro. Acredito que ontem o Flamengo não quis jogar tudo que sabe, para deixar para essas 2 outras partidas. E quando for essas 2 outras partidas, com certeza o Fluminense vai ser difícil ver a cor da bola. É interessante a questão da partida de ontem, né? Como o Flamengo não conseguiu vencer o Fluminense, né? Tem esses fatores também do próprio Fluminense ter o seu método, e o Flamengo também não está tão como antes, está um pouco diferente o seu estilo de jogo ontem. Diego ontem sendo pelo Fluminense, né? Tava nas redes sociais apostando, comemorando a vitória do... Por que isso, hein, Diego? Porque você, de repente, estava comemorando essa vitória do Fluminense. Quer ser o Wesley, com 15 times agora? Eu vou botar, inclusive, ele vai começar com o Diego, daqui a pouco nós vamos pro Wesley, que é um que é Fluminense e um que é Flamengo, né? Começando com o Diego. Não sou nenhum, não. Eu tava torcendo aí pro Fluminense porque o Flamengo tá se achando muito, né? Você vê que o Flamengo lutou para que isso acontecesse, essa MP saísse, que dá o mando dá direito ao mandante da partida decidir se transmite ou não, negociar com a TV. E ele foi atrás de transmitir o jogo, sabe? Uma contradição assim muito grande. A forma como o Flamengo jogou, né? Você vê que teve uma soberba ali no começo do jogo, achando que ia chegar e ia fazer os gols naturalmente. Tem muito mérito do Fluminense mesmo na marcação. Você vê que os caras estavam jogando com vontade. E o Fluminense jogou melhor o primeiro tempo. Teve as melhores chances. Apesar de foi muito mais reativo, né? Saiu no contra-ataque. E as principais jogadas foi na bola parada. Tanto que o gol foi na bola parada também. Mas você vê, né? No segundo tempo o Flamengo já voltou um pouco melhor. Botou uma pressãozinha, já criou uma chance ou outra. Não, agora o Flamengo vai já empatar esse jogo, né? Você viu os cruzamentos do Felipe Luiz na cabeça dos caras mesmo, sabe? O entrosamento, a qualidade do Flamengo é incrível. Tem esse fator físico, né? Voltou mais cedo, uma semana antes que os outros clubes. Voltou a jogar antes, né? Consequentemente, está melhor preparado. Mas deu para o Fluminense, deu jogo, né? No segundo tempo o Fluminense cansou, foi uma coisa nítida. Mas o Flamengo, por ser bem superior, né? Não só o Fluminense, mas a muitos outros clubes do Campeonato Brasileiro, eu acho que ficou devendo muito. Eu acho que poderia ter ganhado o jogo já no tempo normal. Claro, tem a situação do Jorge Jesus, né? Acaba influenciando um pouco, né? Tá nessa. Vai para o Benfica, retorna para Portugal ou não, fica por aqui mesmo. Né? Isso acaba mexendo com os caras. Agora sim, o Rafinha é impressionante, né? A soberba do cara, se achando, assim. Foi muito simbólico, assim. Ele perdeu
o pênalti da final, né? Ele perder e acabar ali, aí o título ir pro Fluminense. Discutindo com os caras no banco do Fluminense, sabe? Eu sei que futebol é muito... Acontece isso, né? Os caras falarem dentro de campo, discutirem. Mas eu achei o Rafinha, assim, muito soberbo, muito se achando, sabe? E o próprio jogo do Flamengo do primeiro tempo foi um pouco isso, né? De toquinho, levando o jogo no banho-maria ali, achava que com a barriga, achava que em qualquer momento ia ganhar do Fluminense. E o Fluminense, se não fosse o segundo tempo, não tivesse cansado ali, mas tivesse pelo menos alguns jogadores ali para decidir, né? Eu acho que por isso também que o técnico não tirou o Nenê. Você via que no meio do segundo tempo ele já estava cansado já, mas segurava a bola. Em alguns momentos é importante ter jogadores experientes em decisões, e o Fluminense usou o que tinha, né? O técnico. Também o Hudson também, né? Um cara, um bom jogador, experiente. O Muriel também acho que jogou bem. Foi importante a atuação dele. Mas trazendo mais para frente, né? Eu acho que foi isso mesmo, a vitória do Fluminense. Não acredito que vai ganhar o campeonato, é mais difícil, né? Em 2 jogos. Segurar o Flamengo. Não acredito que esse jogo que o Flamengo jogou contra o Fluminense vai jogar no mesmo nível. Acho que vai aumentar o nível, vai melhorar nos outros jogos, até porque a cobrança vai ser maior. E eu acho que vai ser campeão mesmo o Fluminense. Mas, o Flamengo. Mas quem eu queria que fosse campeão mesmo era o Fluminense. No caso, né, o Diego, o jogo em si ontem no Maracanã mostrou um Flamengo apático, um Flamengo que sentiu que aconteceu durante essa semana, com relação à transmissão, com relação a ida ou não do Jorge Jesus para o futebol português, que, aliás, na minha opinião, é uma pressão que eu acho que é muito por parte do Benfica e da imprensa de lá, né? Todos sabem que Jesus em Portugal é uma notoriedade, é um nome muito forte, e que eu acho que tá faltando, acho que para o Flamengo, pode ser essa questão mesmo, de você chegar no Jesus e dizer: Jesus, você vai ficar? Você vai? Porque isso, de certa forma, ataca, fere o psicológico de alguns jogadores, né? Principalmente ele, que falou que ficaria no Flamengo essa temporada para conquistar os títulos, que ficou porque os jogadores pediram para ele estar. Aí é que também ficou esse negócio. Com relação às transmissões, eu acho que a diretoria, de certa forma, agiu errado. Agiu. Mesmo que ele estivesse querendo defender o interesse do torcedor, mas o próprio torcedor do Flamengo assistiu o jogo na Flu TV, e aí se quer ouvir ou não, fica a gosto do torcedor, né? Se quiser só assistir o vídeo e escutar a narração do narrador da Flá TV, de toda forma é uma forma. A partida, como eu disse, o time não jogou bem, não parecia aquele Flamengo que antes jogava, que praticamente fazia blitz com o adversário, estava um time muito direto, não conseguia fazer o trabalho de fazer a infiltração. Claro que eu estou tirando o método do Fluminense, porque o Fluminense foi para o jogo tentando num contra-ataque ou numa bola alçada. Teve mais concentração e mais vontade de ganhar o jogo do que o próprio Flamengo. E aí o placar e a situação condiz. A bola, nas 2 vezes que o Fluminense foi no ataque do primeiro tempo, ou numa bola que foi para amorosa a defesa do Flamengo, o Léo Pereira, que, aliás, não fez uma boa partida. Até eu falei em algumas comunidades que eu acho que o Léo estava meio que sentindo. Eu acho que ele estava sentindo, sim. Poderia ter saído, ter entrado o Gustavo Henrique e deixasse esse trabalho de levar a bola mais para o Rodrigo Caio fazer
fazer isso, junto com o Ilharão. Gabigol, o Henrique não conseguiam fazer aquele trabalho de triangulação, o Arrascaeta e o Everton não conseguiam fazer um toque de bola. O time só veio a melhorar no segundo tempo, quando o Michel entrou, o Pedro entrou, que, aliás, o Pedro, sempre quando entra, está respondendo ao Jorge Jesus pede, que eu acho que, até na minha opinião, ele poderia estar mesmo já na próxima partida sendo um dos 11, porque a gente vê o time do Fluminense, ele joga fechado e numa bola aérea ele tem jogador alto. Então, ter um jogador como o Pedro, né, para disputar ali no alto, para quando se a bola cair tiver uma sobra ali, aí fica aquela questão, 1 contra 1. Quem chegar primeiro, ou afasta ou toma o gol. Aí conseguiu, aí no pênalti, outra questão. Perdemos o Bruno Henrique, o Flamengo perdeu lá na hora da cobrança de pênalti, ele se sentiu num lance lá que ele tentou chutar no gol, teve até uma bolsa de gelo. Aí entra o Léo Pereira para cobrar o pênalti. Quando o nosso amigo aqui, o Diego, falou da questão do Rafinha, o Rafinha sempre foi um jogador desse, um jogador de jogo, que gosta de mexer com o psicológico dos jogadores. Isso, historicamente, o Rafinha faz. Desde o Bahia até o Flamengo, ele não ia mudar a característica dele porque um jogador se sentiu ofendido. Para mim, a melhor resposta que você dá numa situação dessa é você jogar bola e vencer no jogo. Porque palavra por palavra todo mundo fala. O futebol brasileiro tá cheio de jogadores assim. O Rafinha cobrou o pênalti. Para mim, eu acho que ele cobrou bem. Cobrou certo, mas aí eu dou mérito ao Bumbum Muriel. O Muriel fez uma excelente defesa. Isso não vou tirar o mérito dele. Nas outras, o Léo Pereira, nunca vi ele cobrar pênalti. Pela primeira vez eu vi o Léo Pereira cobrar pênalti. O Paranaense, ele cobra pênalti. O Arão foi displicente, jogou a bola, para mim, jogou a bola praticamente na mão do Muriel. Então, eu vi mais a partida sendo o Fluminense querendo ganhar o jogo e o Flamengo displicente demais. E isso não é de hoje. Já é do jogo desde o Bangu, que eu já notava que o time do Flamengo não estava mais tendo aquela rotação que ele estava fazendo. Mesmo que alguns times dizem, mas é difícil e tudo, mas quando você pega um time que teoricamente tem mais qualidade do que os que você já enfrentou, uma hora essa diferença acaba. Eu acho que foi o que acabou acontecendo. Eu acho que o Flamengo vai pegar essa volta como lição, né, como foi no ano passado, quando perdeu contra o Bahia e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, para poder assentar os pés no chão e com calma, né? Aí o discurso. Acho possível, Fala, Diego. Tô ouvindo. Eu queria perguntar pro Wesley aí se ele acha que tem alguma maneira do Flamengo não ser campeão desse campeonato. Se pode o Fluminense ganhar em 2 jogos. Cara, assim, o Fluminense mostrou que defensivamente ele sabe que tem que jogar atrás e no contra-ataque, né? Agora, eu não sei como é que o Odair Hellmann vai fazer, porque tem o Ganso e tem o Fred. Ele vai jogar ele ou vai manter os jogadores que estavam aí? Eu acho, na minha opinião, é complicado você dizer que tem uma chance devido à qualidade que o Flamengo tem. Mas se você quer ter pelo menos, eu posso dizer, uma chance de vitória, eu acho que teria que se manter o mesmo Jogou time que... Porque você jogar com o Ganso, que é um jogador lento, e o Fred vamos é girar, um jogador girar a mesa, né? Senão... eu acho girar a mesa que esse time ele pode ter alguma chance. Eu caí
O homem, a palestra. Eu caí aqui. Não, foi a eu saí- pergunta, eu saí eu respondi a pergunta do Diego. Vamos respeitar a pergunta Pronto, do eu já. colega. Tu caiu, Carlinhos? Como é que foi a caída Eu saí aí? do ar, Tá voltei. machucado? Eu caí, voltei. Quando voltei, o Wesley estava falando e não terminava. Mandar só um abraço aqui para o Rogério Biola. Tá acompanhando. Boa tarde, galera. O momento do Cássio não vale 10 moedas. Felipe Alves do Leão vale mais do momento. Ele também está falando, viu o segundo tempo do jogo. O Fluminense fez o ferrolho. Aí, ó, o que eu falei. O Flamengo não conseguiu penetrar para finalizar para as redes. O Flamengo não será campeão carioca nesse ano, segundo o Rogério Biola. E mandar um abraço para Ingrid Nascimento, que ela faz parte da equipe agora, vai participar mais tarde da entrevista com o Newton Filho, presidente do Ferroviário, está acompanhando aqui a nossa transmissão, direto de São Paulo, Ingrid Nascimento. E, galera, pois é, o nosso programa aqui já deu bastante sobre o Flamengo. Vou aqui a Wellington. Só fazer o pequeno Não faça comentário. pergunta, Wesley, não, pelo amor de Deus. Né? Comente aí. Não, é só sobre isso, né? Para você ver, né? Eu acho que esse fator físico está influenciando aí, né? O fato do Flamengo ter voltado antes, ter começado a preparação para o retorno aos jogos antes do Fluminense. Você vê que o time do Fluminense cansou no segundo tempo. Né? É claro que você correr atrás da bola, você marcar, desgasta mais, né? Porque você só sai tocando a bola, os jogadores bem posicionados. Mas eu acho que isso... Né? E o Fluminense... Acho difícil o Fluminense ganhar como retornando, né? Ganhar em 2 jogos. Queria muito que isso acontecesse. De repente ali o empate do primeiro jogo, né? No segundo jogo, aquele 1-0zinho ali, magro, né? Eu já vi o fato do Flamengo ser campeão bom para o futebol brasileiro. Ano passado acho que foi muito positivo mesmo, embora não seja um admirador do Flamengo, por ter trazido um técnico estrangeiro, por, sabe, gostar de ter a bola, por mostrar um bom futebol em campo. Mas eu acho que esse ano o Flamengo andou vacilando muito, sabe, com coisas assim pontuais. Esse lance aí também de ter voltado antes, sabe, de querer voltar na marra, o lance da MP, né, de ter ido lá no presidente e tudo mais, de não ter procurado os outros clubes para conversar. Você vê uma arrogância, assim. É aquela coisa quando você é o melhor, mas você não sabe ser só o melhor, sabe? Você tem que ter uma soberba ali, um orgulho maior nisso e demonstrar. É isso mesmo. Eu espero que o Fluminense seja campeão e é isso. E falar sobre outros, já estamos com 1 hora de programa, já estamos terminando, mas passar só para o Wellington Silva, porque o Wellington Silva tinha algumas informações sobre algumas notícias aí de uma negociação do Fortaleza, né, com o Jean Mota e outras informações que o Wellington tinha. Passei, Wellington, essas informações para a gente debater no finalzinho aqui do programa. Dar um abraço para o Rômulo Jacob, que está acompanhando aí o nosso programa também. Só perguntar ao nosso técnico aí se ele reservou o vídeo também, né? Se vai passar ou não, depois aí. Orientar, né? Já a gente passa no final, né? Só brincadeirazinha. Sobre a informação, realmente, o Jean Mota não confirmou ainda, está travado a questão financeira, né? O Santos está querendo fazer um empréstimo, mas quer um adiantamento do Fortaleza. Então está ainda travada essa questão aí para a gente comentar. E outra questão também sobre o Fernando Alonso, né? Que depois de 2 anos retorna à Fórmula 1, justamente para a Renault, no qual ele foi campeão no ano de 2005 e 2006. Grande piloto aí. Sobre o Fernando Alonso foi bicampeão há muitos anos atrás e depois disso ele não ganhou mais nada, né? Então ele foi para a McLaren, foi para a Ferrari, ele foi para várias equipes e não conseguiu ganhar. Então ele ficou devendo muito. Eu não acho legal a minha opinião, essa volta do Fernando Alonso no momento. Seria melhor ele ir para outra categoria. Anos, né? A Fórmula Indy, né? Seria mais interessante ele ir para lá, né? E o vídeo, vamos mostrar aí, né, Wellington? A imagem do Alberto Miranda jogando, né? Cadê a Nilton? Não é o Carlos Emanuel. Ou eu, o Alberto Miranda, ou o Wesley. Deixa o Wesley falando aí, por enquanto. Deixa. Não, mas porque tem que mostrar a imagem. Porque quando alguém fala, vai para a tela da pessoa, né?
Nossa, mano. Nossa, mano. Tinha que apanhar de cinta. Rapaz, o homem quer ser comentarista, quer ser narrador, o homem quer ser tudo, né? 15 times. Rapaz, e ele só não pode ser comentarista pior do que aquele comentarista de ontem da TV Fluminense, pelo amor de Deus. Aquele homem tava com preguiça demais de narrar o jogo ontem, não era? Pelo amor de Deus, o que é que vocês acharam daquele cara lá? As duas coisas. As duas coisas. É isso, galera. O programa de hoje está chegando ao final. A gente debateu aqui sobre Ceará, sobre Fortaleza e Guarani de Sobral, sobre o Flamengo, né? Parabenizar o Fluminense com esse título. E daqui a pouco a gente tem mais um encontro, né, Ézio? Com o Fidel, com a Ingrid, entrevistar o presidente do Ferroviário, Newton Filho, no Facebook do Bola no Rádio. Mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí. Agradecer o Diego Pereira, ao Wellington Silva. É 7h da noite, no Facebook do Bola no Rádio. Agradecer o Oranilton Vidal. Chora um pouquinho mais, né, Oranilton? Pode chorar à vontade, mas vai ganhar o Campeonato Carioca, mas pelo menos sofrer um pouquinho, né? Até a próxima semana, galera. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, galera. E não seja no dia da transmissão, hein? Valeu. Um abraço, valeu.